se a população do município tiver 120 mil habitantes, vai ter que ter no mínimo 2 conselhos lá, desenvolvimento regionais, como o CODENE aqui é no norte da ilha. Se tiver, mas pode ter 3 ou 4, a população que decide, a população que cria. Se tiver 80 mil habitantes, pode também ter 2 ou 3 conselhos, mas pode ter somente um. Não é exigido mais do que um conselho para o município que tenha menos de 100 mil habitantes. E também a gente entrega em anexo ao projeto de lei estadual o modelo do projeto de lei que nós estamos aprovando lá na Câmara. Então ele está aqui anexado e ele está vinculado aqui como um anexo. Inclusive ele diz que esse projeto de lei tem que ser aprovado na Câmara dos Vereadores sem emendas. Então tudo o que está escrito nele tem que ficar exatamente da mesma forma. A única alteração que o município o prefeito vai fazer antes de enviar o projeto de lei para a Câmara dos Vereadores é colocar quais são os conselhos, quantos tem na sua cidade, no seu município, quais são os bairros que cada um deles abrange e o quanto de percentual de IPTU ele vai permitir que a sociedade, através dos conselhos e regime de Assembleia Geral, onde cada entidade tem um voto, escolha os projetos. Então, aqui nesse modelo é 5% do indexador da arrecadação de IPTU. Então, o primeiro inciso aqui do artigo 1º diz que tem que ter essa quantidade de conselhos funcionando e que tem que ter esse projeto de lei aprovado na Câmara de Vereadores. Basicamente é isso. O segundo inciso, ele diz que dentro da estrutura administrativa da prefeitura precisa existir um órgão chamado Superintendência de Relações Comunitárias, vinculado ao gabinete do prefeito, e que em caso de municípios que tenham uma população superior a 100 mil habitantes, tenha um orçamento para custeio dos conselhos de desenvolvimento regionais de 35 mil. Ou seja, os municípios pequenos não vão ter isso, mas os maiores eles vão ter esse custeio até para conseguir cobrir o custo de folha, impressão, de fazer um evento com os candidatos a prefeito, candidatos a governador, que os conselhos têm que ir lá pagar um valor para locação de espaço, som e tudo mais. Então, esse segundo inciso é isso. Ele diz que tem que existir essa estrutura administrativa. Então, o prefeito lá no município, ele vai ter que fazer uma emenda na sua estrutura administrativa, que isso é uma lei, e ele vai ter que criar esse órgão. Esse órgão vai ter que ter pelo menos 2 pessoas trabalhando ali, e essas pessoas têm que estar nomeadas em pelo menos 350 dias do ano. Isso daí é para evitar que o município crie daí na lei e não coloque ninguém para ajudar os conselhos e fazer interlocução. E esse cargo ele é obrigado, porque aqui nesse modelo nosso municipal, essa pessoa ela tem essas atribuições de estar presente em todas as reuniões dos conselhos e dizer como é que está o andamento daquelas obras que os conselhos escolheram. Então é obrigado a ter esse órgão e ele está obrigado por lei estar aqui presente para explicar como é que prestar conta do que vocês mesmos escolheram de obras aqui no município. O terceiro inciso é que a prefeitura precisa ter cumprido tudo o que está escrito na lei municipal, que foi aprovada lá na Câmara dos Vereadores do município, e que a prefeitura precisa ter executado 100% do que foi escolhido pelos conselhos. Ou seja, se o município tem um conselho e o conselho escolheu os projetos foram colocados na LOA, Lei Orçamentária Anual, e não foi executado pelo prefeito, ele não preenche esse requisito. Então esse município ele não consegue a sigla lá, a nomenclatura de município participativo. Esse é um dos requisitos. O quarto requisito, inciso, é que a prefeitura ele precisa deixar no site da prefeitura o andamento de cada uma dessas obras escolhidas, tanto do ano vigente como de todos aqueles anos que se passaram. Não é uma questão só para nós darmos transparência para todo esse processo. E o quinto inciso é que a prefeitura reconheça um ente que vocês ainda não conhecem, que se chama Conselho de Desenvolvimento Municipal. Esse é um ente que pode existir ou não, é um ente onde os 5 conselhos da cidade
entre si, elegem qual vai ser o conselho que vai ter um mandato de 1 ano e vai ficar revezando a presidência aqui. Esses conselhos municipais, eles têm uma característica de ganhar um poder a mais, que é poder convocar uma audiência com o prefeito e ter que ser atendido em no mínimo 14 dias. Além disso, é para mais conversar com outros municípios e tal, fazer esse papel mais institucional. Mas, de qualquer modo, não cabe a esse conselho municipal representar os conselhos de desenvolvimento regionais. Ou seja, se houver uma reunião aqui no norte da ilha, a autoridade máxima dentro dos conselhos é a presidência do Conselho de Desenvolvimento daquela região, não esse municipal. Esse municipal é para conversar com outros municípios. Isso daí a gente só criou essa parte desse ente novo aqui, porque senão ele poderia ser criado de uma forma não regulamentada. Aí poderia aqui ser criado podendo se usar de trampolim político, podendo se usar questões religiosas, político-partidárias, e ter mandatos de 15 anos, de 10 anos, coisas assim, e ali na regulamentação a gente já arrumou tudo para isso daí tudo ficar amarrado e blindado. Mas não tem nenhum grande ganho aí para a sociedade esse conselho municipal, é mais só para não virar uma coisa ruim. Aí o parágrafo único do primeiro artigo ainda é o pedido de inscrição. Esse pedido de inscrição é o seguinte, ele diz que a Superintendência da Política Participativa Estadual ou outro órgão que o governo do estado designe como responsável vai precisar receber do município alguns documentos para analisar, isso tudo no mês de março. Então, no mês de março, aqueles municípios que desejam ser enquadrados como municípios participativos têm que entregar para esse órgão vinculado ao governo do estado, que está dentro do gabinete do prefeito, esses documentos. Então é assim que funciona o pedido de inscrição. E esse órgão estadual, ele tem até o último dia desse mês de março para proferir o reconhecimento ou não daqueles municípios que entregaram a documentação. Tá? Aí vem o segundo artigo. O segundo artigo, ele se trata do que compete esse órgão aí estadual que a gente falou agora, que é a Superintendência de Política Participativa Estadual, que tem que estar vinculado obrigatoriamente ao gabinete do governador. Primeiro inciso, ele diz que precisa receber o pedido de inscrição do município e fazer a conferência durante o mês de abril. Se todas as exigências e os documentos do pedido de inscrição citados no primeiro artigo dessa lei estadual estiverem atendidos, ele tem que proferir o reconhecimento do município como ele sendo participativo. Segunda coisa que compete a esse órgão, disponibilizar no site do governo do estado quais são os municípios que são participativos neste ano, como também qual é o valor que esse município participativo receberá de estímulo por ser participativo e qual é o valor que existe no fundo de estímulo para a política participativa, que vai estar regulamentado nesse último artigo que eu vou comentar, que é o terceiro. Então, essas são as três tarefas essas são as três coisas que precisam estar disponibilizadas nesse site do governo do estado. E aqui tem a fórmula do estímulo, que vocês agora vão entender. O município que permitir que a sua população, através dos conselhos e essa lei municipal, escolha 5% da arrecadação do PTU e se enquadre como município participativo, vai receber de estímulo o mesmo montante deste fundo, multiplicado por 1,2, caso seja um município com mais de 100 mil habitantes. Se o município tiver menos de 100 mil habitantes, o que ele vai receber de estímulo por permitir que a sociedade escolha os 5% da arrecadação de IPTU é multiplicado por 1,4. Ou seja, você é prefeito de uma cidade do interior, a cidade tem 50 mil pessoas.
você permite que a sociedade lá, através da implementação da política participativa, tudo certinho e cumprindo esses requisitos, escolha o que vai ser feito com R$100.000. O que você vai receber por ter permitido que a população tenha escolhido esses projetos? Esse mesmo valor de R$100.000 vezes 1,4. Então, permitiu que a sociedade escolhesse 100 mil e vai receber do fundo que vem do orçamento estadual 140 mil. Então, essa fórmula que a gente encontrou para fazer com que os prefeitos, a sociedade, se movimente para permitir que as entidades escolham projetos. Além disso, esse órgão estadual também tem que auxiliar aqueles municípios que desejam se enquadrar nessa lei estadual, ou seja, é uma questão só de prestar o suporte. E o terceiro artigo, que ele fala um pouco do fundo e ele compete ao que o governador precisa fazer. O primeiro deles é criar um fundo de estímulo para a política participativa e anualmente depositar nesse fundo o valor equivalente a no mínimo 1,5% da arrecadação do ICMS. Tá? Isso vai equivaler a aproximadamente uns 70 milhões, 70, 80 milhões. Essa é a primeira atribuição do governador. A segunda é no mês de maio, o governador, através da sua Secretaria da Fazenda, transferir para aqueles municípios aquele valor que eles permitiram que as sociedades por esses projetos, vezes aquele multiplicador de 1,2 ou 1,4. E o restante que sobrar no fundo, retorna para o caixa do governo do estado. Tá? Então essa é a fórmula que a gente encontrou. E o terceiro aqui é a questão do outro ente, que é o Conselho de Desenvolvimento Estadual, que ele é composto pelos Conselhos de Desenvolvimento Municipais, e ele tem, só foi colocado aqui a regulamentação da eleição, que não pode ser uso de assuntos político-partidários, religiosos e coisas assim, para regulamentar e que ele não vire uma coisa ruim depois. E dito que ele serve para dialogar com outros estados que também tenham a mesma política participativa implementada. Então, em resumo geral, no mês de março, os municípios precisam levantar toda a documentação e entregar para esse órgão novo que se chama Superintendência de Relações Comunitárias de Política Participativa, que está lá dentro do governo do estado. Então, em março, os municípios fazem isso, tem um mês inteiro para fazer essa entrega da documentação. E em abril, esse órgão que recebeu a documentação tem que analisar. No último dia de abril, esse órgão precisa postar lá no site do governo do estado quais foram os municípios que se enquadraram e quanto cada um deles vai receber de estímulo por ter permitido que a sociedade tenha escolhido projetos. E no mês de maio, o governo do estado deposita na conta da prefeitura aquele valor que é o que está estimulando. Basicamente é isso. É uma fórmula que a gente encontrou para fazer com que todos os atores do município tivessem interesse em permitir com que a sociedade que lá presente possa fazer escolhas, possa escolher os projetos. O que a gente esperava era conseguir primeiro aprovar o projeto de lei aqui em Florianópolis e poder ditar que Florianópolis é um modelo de gestão de política participativa, onde a sociedade participa escolhendo projetos, e já chegar no encontro dos candidatos assim, né, com isso já consagrado e aprovado na Câmara. Mas com essa velocidade e essa dificuldade que está sendo encontrada lá, a gente vai ter que realmente partir para a aprovação desse projeto de lei, da entrega desse projeto de lei para os candidatos a governador, antes disso acontecer aqui, até porque não dá para esperar mais 4 anos para daí abrir essa nova janela, novo momento onde os candidatos ao governo do estado possam estar suscetíveis a se comprometer com a sociedade para permitir que ela escolha projetos. Esse projeto, essa filosofia, esse texto foi fruto de várias reuniões dos 5 presidentes dos conselhos
E esse mês, então, como estou explicando, a gente está rodando